Olá, amigos. Retornamos novamente para a série de entrevistas Conheça o Seu Vereador, com João Prateado, em especial aqui para a Rua do Comércio e radioimigrante.com.br. Acompanhe toda a série de entrevistas nesse portal, radioimigrante.com.br. Lá você acompanha a série de entrevistas que a gente está fazendo com os 15 vereadores do município de Juí. Conheça o seu vereador. A proposta aqui é mostrar quem é o vereador que te representa e levar um pouquinho mais de conhecimento no âmbito político municipal. Hoje na minha companhia aqui, João Monteiro, PDT, primeiro mandato, primeira eleição em 2012, ficou como suplente, e na segunda eleição já se elegeu então para o primeiro mandato. 54 anos, é motorista. João Monteiro foi já no ano de 2018 vereador destaque, né? E pela Fracab aqui estadual e a OAB, título de líder comunitário como representante da comunidade. E estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre João Monteiro. João Monteiro, seja bem-vindo aos nossos microfones, às nossas câmeras, e estamos à sua disposição para ouvir quem é João Monteiro. Muito bom, João. Para mim é um prazer estar aí no teu portal aí, destacando um pouco da minha trajetória para chegar até a ser um vereador, né? E eu vim para o município de Juí com 6 anos de idade. E eu natural da onde? Natural de Três Passos. Natural de Três Passos. E daí, a partir dos 6 anos, a residência do meu pai e da mãe era no Chorão, e lá estudei o pouco que pude, né? E por causa da dificuldade do passado, né? Que os pais, às vezes, eles tiravam o filho do colégio para botar a trabalhar, para ajudar no sustento da casa. E daí eu não tive muita oportunidade de continuar no estudo. E mesmo assim, eu fui batalhando e fui me integrando com a comunidade, trabalhando para pessoas que me deram uma certa educação, e aprendi muito na escola da vida, né? E consegui chegar a vereador aí com um trabalho muito bom pela comunidade. Destaca para nós aqui, João, o título de líder comunitário. Como é que aconteceu isso? Como é que acontece isso? Isso é escolhido assim pela entidade maior, que é a Fracab, e a UAB, que é vinculada à Fracab, né? E é uma filiada à Fracab. E daí cada presidente de bairro, quando está lá na sua diretoria e desempenha um trabalho num longo prazo e um trabalho bom, é reconhecido pelas essas duas entidades. E no sábado passado eu tive a surpresa de ser convidado para receber um certificado de líder comunitário, por causa da minha trajetória dentro dos bairros de Juí, no meu trabalho de movimento comunitário, como presidente de bairro, como delegado, como vice-presidente, como secretário. Eu tenho uma história de 27 anos de trabalho comunitário, 27 anos. Eu e a minha família sempre trabalhando, 23 anos só dentro de um bairro, que é o bairro Lambaria, onde eu resido até hoje. E não pretendo me mudar daquele bairro, porque faz 34 anos que eu moro lá, e é um bairro muito bom de se morar. E lá eu tive um trabalho lá de 23 anos dentro da diretoria contínua. Só mudava o cargo dentro da diretoria. Era secretário, tesoureiro, vice-presidente e presidente. Essa história de dedicação com a comunidade fez você se transformar num vereador? Com certeza, João. Daí eu tive a oportunidade de concorrer pela UAB, fiquei um período de 3 anos, que é o mandato dentro da entidade maior dos bairros, que é a UAB, e fiz um trabalho e fui reconhecido como exercia aquele mandato ali, e o pessoal achou que eu fiz um trabalho bom na época, porque uma entidade, a UAB, e os bairros, elas não têm renda fixa, elas têm que correr atrás de promoção, promover, vender cachorro-quente, fazer rifa, fazer uma festa para conseguir sobreviver. E eu, nessa época, eu peguei a UAB, ela estava numa situação bastante difícil, né, sem nenhum troco no caixa, como eu digo, né, e nós conseguimos manter a UAB 3 anos e fortalecer a UAB, para entregar para outra diretoria num patamar bom,
que a outra diretoria pudesse vir e fazer um trabalho melhor ainda. Essa experiência no meio da comunidade faz hoje fortalecer sua gestão como vereador? E contribui muito a comunidade para a sua gestão? Contribui, João, porque assim, o que me fortaleceu para mim vir a ser vereador foi o interior e a cidade, mais os bairros. Porque eu, com o trabalho que eu tinha nos bairros, esses 23 anos junto, participando de reunião, brigando, num bom sentido, né, para levar a reivindicação lá para o seu bairro, ajudando os outros presidentes, trabalhando na UAB como presidente da UAB, ajudando todos os bairros, né, porque eu nunca discriminei ninguém. E eu, indiferente de bandeira partidária, quem entra para a UAB não pode puxar para lado nenhum. Tem que focar nos 36 bairros mais o centro e fazer um trabalho que agrade a todos. E eu, com certeza, eu acho que no meu período de 3 anos dentro da UAB, eu fiz esse trabalho de não discriminar nenhum bairro e tentar ajudar da melhor forma todos. E isso me fortaleceu. E o interior, porque eu fui criado pelo povo do interior. E a minha vida de motorista de caminhão, os meus fretes é na área do interior, é levar produto para o interior, trazer produto do interior para a cidade, e é assim que eu me fortaleci, com o apoio do interior e dos bairros. Em 2012, coloquei o meu nome à disposição do partido, para testar se... Quantos votos fez na oportunidade? Em 2012 eu fiz 844 votos, fiquei suplente. E 2016? Em 2016 eu fiz 1.155 votos, e fiquei um vereador entre os 15 da Câmara aí, com sobra de voto, né? 2 anos e meio já se passaram. E a tua expectativa, vamos dizer, antes de entrar para a tua vivência na prática, houve alguma decepção ou era aquilo que você imaginava mesmo, João? Não, porque não era assim que eu imaginava, João. Não era, porque eu, quando concorri a vereador, eu sempre tinha uma vontade, uma expectativa que a coisa ia se mudar, que ia ser diferente para a pessoa do vereador, né? E no fim eu estou tendo dificuldade, porque assim, o vereador ele fiscaliza e indica, né? A comunidade cobra, o vereador e o assessor e a mesma família vai lá, porque a família do vereador trabalha junto. Eu acredito que os outros também façam isso, porque a minha mulher, os meus filhos, eles saem me representar. Porque às vezes tem 3 reuniões no mesmo horário. E daí tu tem que, assim, pedir para o teu assessor te representar numa, a tua esposa de repente num outro evento e os teus filhos num outro evento. Então eles são cobrados também. Então a família trabalha junto com o vereador. Lá em casa é assim. Eu concorri a vereador, eu botei o nome, com a graça de Deus e o voto do povo de Juí, né, com essa confiança que me deram, eu consegui a vaga, mas a vaga é de todos lá em casa. A gente divide o trabalho. O meu assessor, às vezes, ele sai, vai de manhã, vai de meio-dia, vai de tarde me representar nos lugares. Porque às vezes me chamem lá, um exemplo, me chamem lá no Chorão. Não posso estar lá no Chorão no mesmo tempo e na Floresta, né? Porque às vezes eu evento o mesmo horário, às vezes nos bairros. Eu sou convidado nos 36 bairros para participar de reuniões. E agora, esses dias, com esse negócio aí dessa notificação que os beira-trilho tiverem, eu participei de reuniões até fora do município para apoiar o pessoal lá, para que não seja tirado aquele povo de lá, que seja achado a melhor forma. João, você falou do assessor, você tem direito a um assessor na casa, né? Um assessor. Como é que é o nome dele? Cláudio Ayrton de Borba. E ele está disponível aqui na Assembleia durante todo o período? Todo dia, né? Normal que a Câmara está com as portas abertas aí, nós prestamos serviço direto aqui. Então, assim, quando eu e ele assumimos, né, eu digo eu e ele porque eu fui eleito e convidei ele para trabalhar comigo, né? Certo. Então, assim, a gente entrou num acordo de sempre o nosso gabinete tá com as portas abertas. Nada de fechar o gabinete e ficar em casa ou dizer que está na rua. Às vezes acontece da pessoa chegar aí e o gabinete está fechado por causa de um servicinho na rua, mas ele já retorna. Tem agenda também, né? Tem agenda. Tem agenda externa. Tem que cumprir, né? Claro.
João Monteiro, PDT, aqui conosco, batendo esse papo. Então conheça o seu vereador com o João Prateado para a Rua do Comércio, Ijuí, e radioimigrante.com.br. João, nesse contexto, você falou de dificuldades que o vereador tem. O ideal seria que o vereador indicasse os investimentos e o município executasse. Mas a gente sabe que hoje o município está muito dependente das emendas parlamentares, né? Nesse contexto, você tem algum relacionamento mais estreito com algum deputado federal, algum deputado estadual que possa trazer esse tipo de investimento no município? Eu digo assim, João, eu tenho batalhado e eu tenho ido várias vezes a Porto Alegre buscar um apoio, né? E nós, da nossa bancada, nós temos um deputado que é o Pompeu de Matos, né, que representa o PDT, né, e ele tem trazido emendas para Ijuí, né, recursos, né, e deputado estadual, todo o pessoal sabe que não tem emendas. É mais ou menos que nem vereador. Um deputado estadual é um pouco, eu digo sempre assim, eu brinco, é um pouco melhorado, um vereador melhorado. Ele indica, ele fiscaliza, né, ele representa a comunidade dele, o município dele, mas ele não tem aquele poder, aquela força de designar uma emenda parlamentar para o município dele. Então o deputado federal, sim, mas só que a nossa bancada são 7 vereadores. E daí, assim, ele não foca para nenhum vereador a emenda, ele traz para o partido, né? Para o conjunto. Para o partido, e a administração faz parte do partido dele, então ele designa ali, então. E assim como para deputado separado, né, eu tenho dificuldade, né, porque outros candidatos concorreram pelo nosso partido e não conseguiram se eleger, né. Então daí, não conseguindo se eleger, não tem aquela força dentro do governo para enviar verba para nós. É um conjunto, né, é um conjunto. As ações são executadas e que são feitas. João, no contexto futuro político do João Monteiro, o João Monteiro se vê como uma carreira política futura? Quais as suas pretensões políticas futuras, João? Olha, eu como vereador hoje, eu tenho umas ideias boas para o futuro de Ijuí, né? Que a gente tem que pensar na comunidade, no município. Eu entrei devagarinho na política, né? E eu digo assim, eu não sou político, eu estou na política. Certo. Porque para tu ser um político, tu tem que vir desde o início lá, tu tem que ter um pai, uma mãe envolvida na política, tu tem que ter conhecimento desde o berço, né? Eu não, eu entrei na política em 2012. Recente. E até na época eu entrei na política por causa que eu era presidente de um bairro e cada vez que a gente reivindicava alguma coisa tinha aqueles questionamentos que não podia fazer, porque não dava, porque não tinha recurso, porque não tinha maquinário, né? Porque era irregular, porque a máquina não podia entrar no pátio de uma propriedade lá para cavocar um buraco lá para fazer uma fossa. E isso me levou a concorrer de vereador para poder mudar um pouco essa tese. Mas eu não fui convidado para ser candidato, viu, João? Eu era filiado no partido, sempre só de um partido. A minha história de vida política é só num partido até hoje, não mudei nenhuma vez. Não é porque o outro me fez proposta que eu ia mudar, né? E tive várias propostas para mudar de partido. Não, eu consegui ficar sempre no PDT, acompanhando a história do PDT, acompanhando a história dos que concorriam e ganhavam pelo PDT, e só que chegou num ponto assim, eu digo, vou botar o meu nome à disposição para ver o que vai dar. Mas eu não fui convidado pelo PDT para concorrer. E para surpresa deles, na época, o que tem que ser dito, tem que ser dito, concorri e fiquei suplente, que o pessoal não acreditava. Então fui bem votado, graças ao pessoal, né, da cidade do interior. 2016, daí eu já tinha amadurecido mais aquela ideia de concorrer de novo. A família, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a minha família e a Deus, porque a base de um candidato é a família. Tu tem que estar de bem com Deus e tu tem que ter a família para tu ter uma base.
Não adianta tu pensar no voto fora e não garantir o voto dentro da tua família. E daí eu fiz 2 reuniões com a minha família em 2012 para concorrer a primeira vez, e fiz 2 reuniões depois em 2016, antes de botar o nome a concorrer de novo, porque quem decide não sou só eu dentro da minha família. A minha família é uma família muito grande, e a minha mãe está com 83 anos de idade, bem lúcida, e ela que governa a família. Então eu tenho que ter a autorização dela e dos meus irmãos, das minhas irmãs, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus colegas, que nem o meu assessor, são famílias. E a minha base que ajudou a fazer eu ganhar essa eleição. Que eu digo, a base é a família, Deus e a amizade. Certo. E eu não investi dinheiro em campanha. E eu quero continuar nessa tese, eu quero continuar fazendo uma campanha assim que vai pelo voto consciente. Tu trabalhou certo, tu ajudou a comunidade dentro da lei. Eu faço tudo dentro da lei, eu não faço facatrua, a minha vida é um livro aberto, eu não tenho medo de nada, nem do meu passado, nem do meu presente, e não quero ter medo do futuro. Eu educo meus filhos e fui educado de uma forma assim, ó, o que é meu, o que não é meu, não quero. Então isso aí tem que prevalecer dentro da política, e tu tem que ocupar o teu espaço. Tu tem que ocupar o teu espaço, e eu sofro muito hoje, João, porque assim, ó, a comunidade mesmo, ela te olha de outra forma, porque tu é político por causa dessa avalanche que vem vindo, né, de coisas ruins. Tu é rotulado pelo conjunto, né? Tu é rotulado, tu é colocado dentro de um saco, da mesma forma, isso aí me machuca, porque eu até hoje, eu não enganei as pessoas, e não vou enganar as pessoas, porque eu tenho uma família, e eu fui bem criado. Então se é para mim pegar um pila da parte pública, para deixar de aplicar num bairro porque eu estou lesando a Câmara ou o poder público, jamais. Eu quero trabalhar pela transparência. Ética, né? Ética. E isso tem que prevalecer, porque assim, é um percentual pequeno que tem de políticos honestos. Né? E nós temos que ocupar o nosso espaço e fazer a comunidade mudar essa opinião, né? Fazer a comunidade enxergar esses candidatos que estão sofrendo, de repente eles não conseguem fazer tudo o que eles querem porque eles não têm aquele recurso de outra forma. Certo. Eu faço o meu trabalho com o meu recurso, eu vivo com as minhas próprias pernas, e eu não vou entrar numa facatrua para me aparecer num palanque, eu não. Eu vou trabalhar da minha forma que eu fui criado, respeitar para ser respeitado, não mexa nas coisas dos outros e cuida do que é teu. Então é dessa forma que eu eduquei a minha família, meus filhos, a minha mulher me apoia nisso, o meu assessor com a família dele também me acompanha nisso, é uma pessoa também que foi bem criada, tem uma boa educação, é família Borba, uma família bem conhecida, e eu acredito que isso aí tu tem que fazer prevalecer, a tua honestidade e seriedade. Conheça o seu vereador. Essa é uma série de entrevistas que promove o conhecimento, a transparência, a levar você a entender melhor o que representa, qual o papel do vereador no seu município. João Monteiro, PDT, primeiro mandato. João, para finalizar, hoje então, 2 anos e meio de gestão como vereador, né? Já tem uma experiência como vereador, já deu para entender. Então, para finalizar, qual o recado que se deixa para a comunidade aí, João? Eu deixo o recado para a comunidade que antes de votar, né, pense muito bem, analise a situação do município, né, vê o melhor para o município, dependente de bandeira política, eu digo assim, né, porque tem candidatos bons e às vezes não é aquele que tu acharia que teria que estar naquele partido, né. Então analise bem. E Juí merece, né, um crescimento, merece, e tem que pensar bem no nosso município, porque assim, ó, a política que vem de cima para baixo não está dando bom exemplo. E quem tem que começar a dar bom exemplo, eu digo, é nós aqui, ó, na base, aqui embaixo, e que se cada um conseguir fazer o seu trabalho com transparência, nem que não consiga fazer muita coisa. Eu em 2 anos e 5 meses aí de serviço, João, eu tive dificuldade. Por causa que assim, o meu serviço
às vezes não é como eu queria de fazer. Eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de ajeitar aquele buraco da rua, ajeitar um pouco lá mais de iluminação pública, um pouco mais na habitação, mas não é assim que funciona. O vereador, ele não tem autoridade para chegar lá e dar um canetaço. Nós temos que depender do prefeito, do secretário, né? O secretário faz o que o prefeito ordena, né? Então tudo parte do prefeito. Então assim, eu às vezes faço as minhas indicações, corro atrás, brigo, né? Porque eu sou um cara assim que eu gosto da palavra. Tu não é obrigado a prometer, mas no momento que tu prometeu, tu tem que cumprir. E eu sofro com isso, porque às vezes eu prometo lá numa comunidade que vai dar para ser feito, né, com respaldo às vezes do secretário, e quando eu chego para ser feita aquela execução daquele serviço, as coisas não acontecem, daí eu sofro com isso. Mas eu, em 2 anos e meio, João, de trabalho como vereador, eu acho que eu estou fazendo um trabalho bom, não é um trabalho assim grandioso, né? Eu estou fazendo um trabalho assim devagarzinho sempre e bem feito. Porque aonde eu e o meu assessor e a minha família, nós íamos e trabalhamos e fizemos o nosso trabalho, nós não precisamos voltar lá para refazer aquele trabalho. Porque o pior desperdício do dinheiro público é aquele conserto hoje e amanhã tu tem que voltar lá para consertar o mesmo conserto que tu fez um dia anterior. Isso aí eu não admito, porque é um dinheiro jogado daí pela sarjeta. E eu, futuramente, João, eu estou de vereador hoje e não te digo que um dia eu não tenho ideia de concorrer até a prefeito da cidade, mesmo me faltando um pouco de estudo. Porque eu não tenho aquele estudo que o pessoal imagina que eu tenho, né? Porque até esse dia, numa palestra, eu fui questionado e indagado para saber meu grau de escolaridade, né? Pelo que eu converso, pelo que eu falo, pelas minhas entrevistas, né? Que eu sou muito... eu sou correto no que eu falo, né? E daí até eu fui questionado e o pessoal até se surpreendeu, né? Porque eu não tenho muito estudo, mas eu aprendi trabalhando no serviço comunitário, graças aos bairros e ao AB de Juí, que me deram oportunidade. Porque tu tem que ter uma oportunidade, João. Porque assim, para tu entrar numa diretoria de um bairro, não é tu formar chapa e concorrer. Tu pode até formar chapa e concorrer, mas e daí se o povo vai te aprovar? Porque de repente pode ser uma chapa só. O pessoal diz, eu não vou sair de casa porque é uma chapa só, eu não vou lá votar. Mas aquela chapa lá, de repente ela vai ganhar só não. É o sim ou não quando tem uma chapa. De repente ela não consegue se eleger porque o não ganhou. Ele não é bem visto na comunidade e a diretoria dele não formou. Então assim, depende da comunidade e essa é a oportunidade que eu digo. E eu como vereador, eu botei o meu nome e a comunidade apostou e me deu essa oportunidade. Então amanhã ou depois eu tenho uma ideia de um dia concorrer a prefeito de Juí, né? Não desfazendo o trabalho que os outros já fizeram. Mas eu mesmo sem estudo, João, eu tenho outra visão. Se o João Monteiro hoje fosse prefeito do município de Juí, ou no futuro próximo poderia ser, qual seria a sua forma de trabalhar? Eu, o dia que for prefeito, João, eu vou deixar um em cada secretaria fazendo a parte burocrática. E os outros vão ter que sair para a rua. João, tu trabalha na secretaria, vamos dizer, na habitação. Tu deixa um lá dentro, trabalhando na papelada, o resto vai visitar. Vai fazer o cadastro porta a porta, vai fazer um levantamento se há a real situação daquela família. Tu vai ver as condições já que tem a estrada, esgoto, a iluminação pública, tudo, né? Vai fazer. Tu vai passar para outra secretaria, porque tu vai estar com a tua equipe na rua, tu não vai estar fechado dentro do escritório. A Secretaria de Obras. Por que tanta gente hoje dentro de uma Secretaria de Obras? Isso não é tanto papel para tu assinar. Aonde tu botar um que entenda na área lá, imprimir e depois só o secretário assinar, o resto pode estar na rua. Parte de CC. CC eu ia, não digo terminar,
mas eu ia ficar só com gente que queiram trabalhar para desenvolver a cidade de Juí, né, que é a minha. Então eu acho assim, a CC tu tinha que ter um mínimo, nem que a lei permita, né? De repente eu ia ser apontado por não ter aquela quantia que a lei permite, porque eu ia botar secretário, coordenador, os outros concursados eu ia botar a fazer trabalho de rua. Eu ia tentar fazer uma revolução dentro do município de Juí. Tu trabalha no meio ambiente, tu vai pegar a escadinha, desvio de função, então libera o cargo. Desvio de função, eu estou trabalhando dentro da minha secretaria, como é que é desvio de função? Se tu está na área do meio ambiente... Trabalhando pelo conjunto, né? Conjunto. Aonde o prefeito? O prefeito, eu sou trabalhador, não discrimino ninguém, elogio quem trabalha e defende o seu salário, mas eu boto a mão na massa todo dia, João. Eu faço poda de árvore, eu trabalho de pedreiro, eu trabalho de motorista, eu ajudo a comunidade, ajudo os bairros, ajudo a UAB, e para mim não tem hora, e não tem sábado, não tem domingo, e não tem feriado. Eu ia ser um prefeito que esse serviço de plantar flor, de cortar uma grama, que é um serviço mais leve, isso é um serviço que o prefeito tem que estar acompanhando. Eu acho assim, eu levo como exemplo aquela cidade lá que tem aquele prefeito no Paraná lá que sai de dentro do gabinete, ele atende na rua. E o serviço anda, porque onde aquele prefeito anda lá, anda 70, 80 funcionários junto. Eles pintam em ponte, eles pintam em placa, eles pintam em meio fio, eles plantam em grama, eles cortam em grama. E por que essa novidade não pode vir para Juí? Então, tem que tirar o pessoal de dentro da secretaria, botar na rua trabalhar. Que daí tu fica de frente, tu é o para-choque junto com a comunidade. A pessoa não precisa ir lá no gabinete e agendar hora para falar com o prefeito. O prefeito está indo na rua, o prefeito pode ouvir a opinião da pessoa, pode ouvir a crítica, pode ouvir o elogio e pode ouvir as sugestões para melhorar a cidade, né? Porque de repente o prefeito está pensando que está fazendo uma coisa boa e não é aquilo que a comunidade quer. Eu lá no meu bairro, João, eu como presidente do bairro, eu sempre fazia reunião com a nossa diretoria e a gente às vezes, antes de tomar uma atitude na frente de uma casa lá, de pintar o meio fio ou chegar a roçar a grama, porque ali tem um proprietário, tu tinha que ter o consentimento dele. Vizinho, nós passávamos antes. Vizinho, nós estamos passando nessa rua, nós vamos pintar esse meio fio aí, o senhor concorda ou o senhor vai fazer a sua parte na sua frente? Nós começávamos em 2, 3, no sábado e no domingo sempre nós fazia. Quando vê, nós estávamos em 15, 20, porque tinha os moradores que estavam me ajudando para embelezar aquela rua. Bairro Lambari. Bairro Lambari, hoje, se o senhor der uma volta lá e quem quiser olhar, hoje tem uma diretoria muito bem formada lá, que é o nosso amigo Derli. Está fazendo um bom trabalho, já está no 2º mandato depois que eu deixei. E eu apoio aquela diretoria porque está fazendo um bom mandato. Lá nós temos campo de futebol, nós temos sede, uma sede bem estruturada, que está entre as 4 sedes do município de Juí. De 36 bairros nós temos entre as 4. De organização, tu entra lá fazer uma festa lá, seu João, 300 pessoas, que não é pouco, né? O senhor não precisa pegar uma mesa de fora, o senhor não precisa pegar um talher, não precisa congelar cerveja fora, tem tudo lá. Lá nós temos colégio, Joaquim Porto Vila Nova, um estudo muito bom para as crianças lá. Nós temos um ginásio de esporte, João. Nós temos uma quadra também ao lado lá, no ar livre. Nós temos uma academia do ar livre. Estruturado bem. Nós temos uma pracinha, cara, no bairro Lambari, e nós temos 90% das ruas do bairro Lambari calçada. Isso é uma história da comunidade junto com as diretorias. E quem entra de presidente no bairro Lambari, ele não quer sair mais, porque ele toma gosto pela coisa. Ele vai lá, ele trabalha, porque a comunidade ajuda. Tem um papel na rua, eu canso de sair de dentro do meu pátio lá, quando eu vejo uma sacola plástica voando. Eu vou lá atrás daquela sacola e pego, porque aquela sacola amanhã ou depois ela está trancando uma boca de lobo e está invadindo uma casa lá de uma pessoa que às vezes está necessitada lá e daí tem que ir lá arrebentar o calçamento para sair aquela água, é mais estrago para o poder público. João Monteiro, PDT,
um dos 15 vereadores que representam o município de Juí. João, muito obrigado pela sua participação aqui nas nossas câmeras, filmando, a gente falando nos microfones, e colocamos à disposição sempre que você achar necessário, tá, João? Mas olha, para mim foi um prazer trazer e relatar um pouco da minha história, da minha vida, do meu trajetório desde que eu vim para a cidade de Juí, e essas 2 vezes que eu me lancei a candidato e com a oportunidade que o povo me deu, né, de estar hoje aqui como um vereador, né, eu sou empregado do povo e eu valorizo muito isso, João, porque tu é empregado do povo, tu tem que respeitar o povo, tu tem que trabalhar para o povo, e isso eu acho que eu estou fazendo. E eu quero agradecer esse espaço, né, da tua audiência aí, e sempre que precisar, esse vereador está aí para responder todos os questionamentos da mídia e da comunidade, né, da sociedade juense, porque eu digo assim, ó, a vida desse vereador e da minha família é um livro aberto. Maravilha. Conheça o seu vereador, radioimigrante.com.br e portal Rua do Comércio Juí. Conheça o seu vereador. Veja as outras entrevistas no nosso site. Ficamos por aqui e até breve.